E eu gostaria hoje de trazer um pouco de avivamento para a nossa fé. De manhã eu brinquei aqui que talvez, só talvez, eu tenha $1 milhão escondido para ofertar para alguém. Quem tem fé suficiente para receber aí? Amém. Aí, bastante milionário aí, hein? Mas aproveita a sua fé e ora para o milhão vir, irmão. Que aí, quem sabe, né? Mas nós não temos dificuldade em trabalhar a nossa fé na área de receber, salvo algumas exceções de pessoas, por causa de um trauma ou outro, que tem uma dificuldade em receber uma ajuda. A maioria de nós gosta muito de receber, não só de Deus, mas dos irmãos, em todas as áreas. Nós não temos muita dificuldade para ser abençoado, A maioria de nós tem facilidade. Quem é facinho para ser abençoado aí? Aí, ó, olha aí as mãos levantadas aí, aproveita e já mira esse irmão aí, o abençoador. Então, eu gostaria hoje de discutir um pouco com vocês a respeito de uma fé que serve, uma fé que se coloca para doar. Essa eu acho que é a fé mais difícil de nós alcançarmos, Eu não sei quantos de vocês Deus já pediu alguma coisa que você era muito apegado, Alguma coisa que você gostava demais, um carro, uma casa, um relógio. Geralmente, eu tenho uma coisa com relógio: quando Deus me pede para ofertar um relógio, geralmente é o que eu mais gosto, Nunca é aquele que está lá guardadinho há meses, que até acaba a pilha, Deus, troca a pilha desse aqui, eu dou esse, eu quase não uso. Não, geralmente tem que ser aquele que a gente mais usa, aquele que a gente mais gosta, ou aquele que a gente ganhou de uma pessoa muito especial, E aí, nessa hora, a gente trava, Muitos vão lá como Gideão e faz Deus provar um monte de vezes, Que é realmente para fazer aquela oferta. E isso não é ruim, irmão. É bom que você tenha certeza do que está fazendo, mas essa é a natureza humana, Nós temos mais facilidade em receber do que dar, E Deus se alegra mais ao que dá do que ao que recebe. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio nisso tudo. Abre sua Bíblia comigo em Tiago 2, por favor. Irmão Tiago, realmente o livro dele é o livro para os corajosos, Quando você estiver assim, bem corajoso, vá lá e leia Tiago, aí você vai sentir a pressão. Tiago 2, nós vamos ler do 14 ao 20. Meus irmãos, o que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou por passar fome e lhe disserem: procura viver pacificamente, vai te aquecendo e comendo como puderes, e não lhe derem aquilo que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesmo. Poderão até dizer: tu tens a fé, mas eu tenho as obras. Mostra-me então a tua fé sem obras, porque eu dou-te a prova da minha fé através das minhas obras. Crês que há um só Deus? Estás muito certo, mas lembra-te que os demônios também creem e tremem. És uma pessoa bem sensata, se não conseguires compreender que a fé sem obras não vale nada. Feche seus olhos por um instante, por favor. Pai, estamos aqui nesta manhã, Senhor, sedentos de ouvir a Tua voz. Pedimos, Espírito Santo, visita-nos e fala conosco. Aviva a nossa fé. Traga, Senhor, o Teu ensinamento. Tenha liberdade no meio de nós. Nós estamos aqui para aprender a respeito das Tuas coisas, para poder, Senhor, derramar sobre o Teu povo, sobre aqueles que o Senhor ama. Então,
abençoa-nos e abre o nosso entendimento nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu gostaria de te provar esse ponto, de que uma fé sem obras é morta, né? E eu quero ver se com 4 pontos aqui eu consigo levar você a esse entendimento. Dei um título a essa mensagem, né? O título dessa mensagem é Uma Fé Viva, porque a fé viva, ela precisa ser manifestada. Não adianta a pessoa dizer que tem uma fé viva e você não ver frutos na vida dela, você não vê obras na vida dela. Mas para que nós possamos avivar a nossa fé, a ponto de o Senhor reconhecer, como nesta passagem, de que ela é uma fé viva, nós temos que seguir alguns passos. Eu separei estes 4, eu acho que não fecha o assunto, mas eu acho que são os principais para que a gente possa ter uma fé eficaz, uma fé vivificada. O primeiro deles é que a fé viva, ela se move na hora que se precisa e não que é cômodo. Naturalmente nós nos movemos quando é cômodo para a gente. É muito fácil você dar daquilo que te sobra. Falando em todas as áreas, financeira, de tempo. É claro que se você tiver lá uma caixa com 20 relógios, dar um, que diferença vai fazer? Mas às vezes Deus nos pede aquele relógio que você só tem um, é o último. Já passei por várias dessas, né? Vai dando, vai dando, vai dando. Ou Deus vai te pedir para você ajudar alguém financeiramente. E se você estiver num momento bom da sua vida financeira, isso vai ser muito fácil. Aqui só temos homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que estão prontos e generosos a ajudar a todo momento. E se Deus te pedir naquele momento em que você recebeu um bônus no trabalho, em que você recebeu um prêmio, em que você está lá com a sua conta sobrando dinheiro, acontece isso para alguém aqui, irmão? Aleluia! Eu sei que tem bastante, é claro que o irmão não vai erguer a mão, né? Está sobrando, né? Faz fila no final. Mas fica fácil você tirar daquele dinheiro e ofertar na vida de alguém. Se você compra, eu tive uma experiência há um tempo atrás, um irmão me ligou e falou: Anderson, eu tenho um carro aqui, eu comprei um carro novo e eu acabei não dando o meu aqui no negócio, e Deus me falou que é para mim te dar esse carro. É para você fazer o que você quiser com ele. Eu sempre pergunto, esse carro é para ação social, é para mim, tudo que vem me trazer em mãos, se a pessoa não especifica, eu vou perguntar, Para quem não sabe, eu sou o pastor responsável pelo Alcance Social, que é a Associação de Assistência Social da nossa igreja. Então chega muita coisa para que a gente dê essa finalidade. Ele falou: não, é para você, é seu carro, você faz o que você quiser, quer vender, trocar de carro, fica à vontade. Rapaz, eu vou te dizer assim, eu nem pensei. Do jeito que eu desliguei o telefone, sem ver o carro, sem saber de nada. Eu conhecia o carro, mas eu liguei para outro irmão, um pastor amigo meu, que tinha acabado de ofertar o seu carro para a obra, para a igreja, e estava andando a pé, andando com um carro emprestado. Eu brinco que emprestaram para ele um chevetão. Eu falei: não sei se esse cara é seu amigo ou se ele está querendo provar a sua fé, irmão, porque o chevette ficava mais parado, estaqueado do que... E ele estava sofrendo, e eu liguei para ele e falei: amigão, acabei de ganhar um carro, é seu. Ah, é? Como é que está o carro? Eu falei: não sei, vai lá ver. Vai lá, o carro é seu. Eu sei que o carro está bom, está andando, já era de um antigo irmão da igreja, que passou para outro, Vai lá, pega o carro lá, seja abençoado em nome de Jesus. Você diz: uau, que desprendimento, pastor? Não é bem assim, irmão. Eu tinha acabado de comprar um carro zero. Então eu não estava muito preocupado de trocar de carro. Foi muito confortável para mim ofertar aquele carro. Eu tinha acabado de ser abençoado, de fazer um ótimo negócio, pegar o carro que eu queria, da cor que eu queria. Naquele momento, foi muito fácil para mim ofertar aquele carro. Foi muito confortável mesmo. Então, às vezes, nessas ocasiões, a gente nem ora, Deus pede, a gente, não, está na mão.
Só dizer para quem é. Mas muitas vezes Deus nos pede em momentos que está difícil para a gente. Deus nos pede coisas que nós não queremos abrir mão. Ou talvez Deus nos pede para fazer coisas que vai até colocar a nossa vida em risco. Quando você faz algo confortável, é maravilhoso, mas quando você vê que pode ter um prejuízo grande com aquilo, a gente precisa de uma fé vivificada para alcançar. Ano passado, no auge da pandemia, né, ali quando se fechou tudo, né, lançaram a hashtag Fica em Casa, e eu vinha já há algum tempo, desde 2019, orando por um projeto de alcance social que nós queríamos fazer. Eu tinha um sonho de servir alimento para moradores de rua aqui no bairro, né, aqui no bairro do Pinheirinho, que eu sempre via muitos projetos trabalhando na região central, né, mas poucos trabalhando nos bairros, e via esse pessoal que depende, que está ali em situação de rua, nos bairros, sofrendo, né? E eu vim orando por aquilo, e quando eu consegui fazer tudo, consegui a última coisa que eu queria, que era a nossa Kombi, né, para poder, já tinha até personalizado ela, colocado os adesivos ali da Alcance Social, e para poder fazer esse trabalho, veio a pandemia, né? E aí eu orando, e não via formas, e eu meio que fui reclamar para Deus. Não sei porque que a gente faz isso, mas a gente faz, né? A gente sempre sai perdendo, né? E falei, Deus, e agora? Puxa, está tudo pronto, estou aí com material, mas quem vai querer sair para poder fazer esse tipo de trabalho agora, que está todo mundo mandando ficar em casa, e outra, e se a polícia pega a gente na rua, né? Como é que eu vou fazer? A prefeitura nem me respondeu, porque eu mandei um e-mail lá pedindo autorização, porque não estão trabalhando, está todo mundo em casa, né? E o medo, e se alguém vai e pega esse negócio e morre, como é que eu fico? Pior, se eu vou e pego e morro. Acabou os projetos, né? E estava ali naquela contenda com Deus, e o Espírito Santo falou, ei, quem te deu o projeto? Lança o desafio. Eu tenho um grupo de WhatsApp na conta da Alcance Social, onde as pessoas se inscrevem, muitos estão lá nesse grupo, e eu jogo ali sempre os desafios que nós temos, né, para geralmente ou atender alguém ou arrecadar fundos para que a gente possa atender. E eu jogo ali, e eu fui na direção do Espírito Santo e coloquei aquilo lá. Confesso que um pouco desacreditado, a minha fé não estava tão viva assim, achei, ninguém vai querer ir, né? Estava no pior momento mesmo daquilo, mas está aí, ó, a primeira equipe que serviu o Prato do Amor em abril de 2020, coloca lá para a gente a foto, por favor. Olha lá, os malucos da fé, todo mundo ficando em casa e eles indo para a rua. E aí, comentário desnecessário, né, irmão? Diz que eu era gordão. Ainda não, mas você mais. Foi um dia maravilhoso, ficamos ali, tivemos milagres, tivemos pessoas que se converteram, se escondemos da polícia bastante, mas nunca tivemos problemas, irmãos. Ficamos ali no período mais... Eu só parei o Prato do Amor, acho que naquele auge da bandeira preta, que eu acho, preta ou vermelha, não lembro as cores. Pode tirar a foto já? Obrigado. Teve 1 ou 2 final de semanas ali que realmente foi um negócio, aí eu achei por responsabilidade da gente parar, mas depois disso, queridos, foi um avivamento ali, as pessoas começaram a acompanhar e vieram. Nós temos muitas pessoas nesse grupo servindo, né, irmão? O irmão me ajuda lá no Prato do Amor. Temos muitas pessoas servindo toda sexta-feira lá, e temos muitos lugares para que as pessoas possam nos ajudar, e fizemos a diferença na vida daquelas pessoas, né? Foi algo maravilhoso. Então, uma fé viva se move quando se precisa, não quando é cômodo. Amém? O segundo ponto é que a fé viva faz o que é necessário e não o que a gente acha que a outra pessoa precisa. E isso é muito natural.
Nós queremos muitas vezes servir, mas nós escolhemos a forma como vamos servir. Não sei se você me entende. Eu tenho alguns amigos com problemas de saúde, né? Eu tenho, inclusive aqui na igreja nós temos um rapaz, e foi através da vida dele que eu aprendi isso, que ele é paraplégico por causa de um problema na coluna, e nós estávamos no retiro, e todo mundo no retiro queria orar por ele, para que ele levantasse e andasse. E estava ali, e volta e meia vinha um, aí uma hora ele me chamou, e ele falou: irmão, deixa eu falar uma coisa para você, né? Eu não estou aqui buscando andar, eu tenho outros problemas. Eu tenho problema financeiro, eu tenho problema com os filhos, eu tenho problema com a ex-esposa, eu tenho um monte de problema para resolver. E eu quero orar pelos outros problemas também. Eu tenho fé para receber este milagre, né? Mas ele não é o meu foco principal agora. Eu tenho uma vida comum além do meu problema. Nós tivemos agora no Social Bikers, nós fizemos um passeio ciclístico há uns dias atrás, da Alcance Social, e eu fiquei muito impressionado, porque eu não percebi na ida, mas quando nós chegamos lá na Praça do Atlético, tinha uma moça aqui da igreja que ela teve um problema de saúde e ficou cega, né? E ela conseguiu uma bicicleta com 2 lugares, e foi ali um na frente, seguindo o caminho para ela, e ela atrás, pedalando junto, participou, foi e voltou, os 12 quilômetros. Ela estava aqui de manhã, nem sabia, depois ela veio me dar um abraço ali, veio conversar comigo, e ela é uma dessas pessoas, que ela não está o tempo todo buscando oração para voltar a enxergar. Nós temos lá em Lucas 18:41, a pergunta célebre de Jesus, que todo mundo gostaria de ouvir: o que você quer que eu lhe faça? Quem lembra? Ele está lá, o cego chega até ele, né? E alguns comediantes até usam isso como uma piada, né? Eu acredito que não foi. Eu acredito que foi uma demonstração de respeito, porque apesar do problema do cego, né, de ele não ter a visão, Jesus queria saber o que ele desejava. Nós precisamos estar atentos. Uma fé viva, ela não faz o que quer, ela faz o que é preciso, ela faz o que é necessário. Nós, uns anos atrás, muito antes ainda da Alcance Social ser formalizada, né, eu tinha um trabalho com casas de recuperação, era um trabalho que eu comecei através, no nível pessoal, né, por ter sido um ex-usuário de crack, e comecei a trabalhar com algumas casas de recuperação, e chegou uma época que eu estava ligado a umas 7, 8 casas de recuperação, né, e esses diretores estavam sempre comigo ali conversando, e eu decidi fazer um café da manhã para eles. Fiz um café da manhã, pensei, puxa, vamos fazer um grupo, né? Todo mundo, quando começa as coisas a aumentar, a primeira coisa que pensa é fazer uma associação, né? Tem associação de tudo aí, até das crianças que querem ganhar brinquedo no Natal. Levara. E aí eu sentei com eles, e enquanto nós estamos ali conversando, o Espírito Santo fala para mim: pergunta para eles o que eles desejam que você faça. Aí eu travei. Falei: Senhor, são 8 casas de recuperação. Esses homens precisam de tudo. Tudo mesmo. Porque assim, mesmo aquelas que cobram um pouquinho, o dinheiro não é suficiente para pagar o custo dos tratamentos, porque infelizmente esse tipo de clínica ainda é marginalizado, só dá valor quem precisa, né? E eu fiquei com aquilo ali no coração, falei: mas se Deus está mandando eu fazer, mas eu assim, dentro de mim, eu estou com aquela sensação, né? Eu já sei que eles vão pedir, né? Vão pedir dinheiro, óbvio. Vão olhar a igreja do Luciano Subirá, né? Quero dinheiro. E aí, quando eu comecei a conversar com eles, eu falei: irmãos, eu gostaria de saber, né, o que vocês esperam de nós como igreja. O que vocês querem que eu te faça? E já fechei o olho e fiquei esperando, né, irmão? Os valores, pasmem, de 8 casas de recuperação ali representada, ninguém pediu dinheiro. Um irmão precisava de recursos humanos para ministrar, para ajudar, né? O outro
precisava de alguma intervenção na área de documentos, outro precisava de doação de alimentos, outro queria saber o que a gente fazia com as Bíblias que sobrava aí, que os irmãos esqueciam na igreja. Falando nisso, deixa eu fazer um gancho aqui, né? Esqueceu a Bíblia aqui, irmão, é 3 meses. Se não vier buscar, eu levo para casa de recuperação. Então fica esperto. Estou orando para você esquecer. E ninguém me pediu valores naquele dia. Nós fomos efetivos, algumas delas, isso deve fazer mais de 10 anos já, algumas delas ainda andam conosco até hoje, outras acabaram se extinguindo, mas outras vieram no lugar, e nós temos um trabalho muito bem consolidado nessa área. Um dos trabalhos mais fortes que nós temos hoje na Alcance Social é o trabalho com recuperação de dependentes químicos, e ainda hoje eu ajudo muito pouco financeiramente essas casas, mas a nossa presença é massiva em todas elas. O terceiro ponto que eu verifico que é muito importante nós levarmos em conta para que a nossa fé seja uma fé viva, é que uma fé viva nunca desiste. Sabe, eu vejo às vezes pessoas com uma fé imensa, mas no primeiro problema, na primeira situação de frustração, acaba desistindo. A gente que anda nesse ministério social, trabalhando ali com evangelismo, a gente está estamos expostos à área que menos dá retorno, visivelmente falando. Porque às vezes nós investimos dias, meses, anos na vida de uma pessoa, e ainda assim ela acaba desistindo e voltando para o mundo. Às vezes eu invisto numa casa de recuperação, vou lá, oferto, faço obra, trabalho, mando comida, uma coisa que a Alcance Social não faz, que é o que a maioria dos diretores de casa de recuperação tem contra as igrejas evangélicas. Nós não pedimos vaga social. Geralmente, quando eu interno alguém, a Alcance Social está pagando por aquela vaga. E muitas vezes a gente investe esse valor, às vezes fica lá até com a vaga em aberto, porque não tem quem colocar, mas continua pagando, e aí do nada, eles se vão. Eles desfazem aquela aliança, porque tiveram uma outra visão, porque tiveram uma outra forma de fazer, e isso mexe conosco, isso nos move a ficar desiludidos, a ter essa frustração, sabe? Tanto o Prato do Amor, como Nova Criatura, que é o trabalho que nós temos com as casas de recuperação e com os presídios, são projetos que dão muito pouco recurso em números, muito pouco retorno em números, Hoje nós vivemos num mundo em que nós nos movemos por números, se você faz uma reunião e não tem lá centenas, milhares de pessoas, foi uma reunião frustrada. Você faz um evento, como nós fizemos aqui ontem, é um evento que o retorno é imediato, as pessoas levantam, aplaudem, tiram fotos, postam na internet. É um evento maravilhoso, necessário, lindo, nós merecemos também, a vida não é só trabalho, mas é muito fácil você se satisfazer com esse evento, porque o retorno dele é imediato. Agora, o Prato do Amor, o Nova Criatura, às vezes a gente trabalha meses com uma pessoa para que haja um retorno, anos. Eu já tive a experiência de trabalhar anos com uma pessoa e ela acabar voltando para o mundo. Ou pior, eu já trabalhei com um por anos, que na semana que ele converteu e falou, miserável, depois de um tempo andando comigo, chegou para mim um dia e falou assim: pastor, parei de fumar maconha. Eu digo, ô miserável, pensei que já tinha parado, fazia tempo. Pensa comigo, mas não. Olhei para ele, falei, amigão, que legal, glória a Deus por isso, E ele até depois acabou vindo a falecer, morreu salvo, Mas eu nunca desisti. As pessoas chegavam para mim e falavam assim: amigo, eu não sei o que você vê nesse cara. Esse cara já falou mal de você, já te roubou, já fez isso, já fez aquilo.
Cara, é entre eu e Deus, deixa aí que uma hora vai dar certo. É um retorno demorado, né? Então, não se pode achar, às vezes a gente alimenta lá no prato do amor, um dia o cara vai, enche a cara, vem e faz uma bagunça, né? Por último, agora teve um cidadão que nós tivemos que trocar de lugar, porque ele estava tão revoltado ali com a situação, que ele não queria mais a gente lá. Era onde ele dormia, e aí nós trocamos de lugar para agradar ele, né? Para fazer o nosso papel. E talvez desse trabalho todo, desse ano todo de pandemia, desses 2 anos de pandemia, talvez 1 ou 2 ou 3 pessoas mudaram de vida e se converteram. Mas a palavra diz lá em Lucas 15, 7, que o Senhor se alegra com um pecador que se converte, a festa no céu por um pecador que se converte. Então, a nossa moeda de trabalho, ela não é quantitativa, ela é o que a palavra fala, e vale a pena, no final, vale a pena. Não podemos nos frustrar. O grande problema é que nós, como seres humanos, muitas vezes nós colocamos uma expectativa alta nas coisas. Nós esperamos que o retorno seja maior do que a gente realmente vai acontecer. E aí, quando o retorno é um pouco pequeno, né, Marcelo? As reuniões de oração nossas da manhã que o diga, né? Às vezes a gente está ali achando que vai encher, aí vem meia dúzia, aí a gente fica meio assim, mas é o retorno que é dado por aquele trabalho, e a gente precisa se alegrar com os números pequenos e consistentes. Amém? Nós estávamos esse ano na dúvida se faríamos a parada social ou não. Eu confesso que a minha fé, irmão, não estava bem viva, ela estava precisando de uma carga de oxigênio para dar uma respirada, porque no meio daquela confusão da pandemia, abre e fecha, marcar uma data para fazer um evento, né, onde milhares de pessoas iam passar ali, me deu 10 tipos de medo, e eu muitas vezes, né, cheguei em casa, falei para a Vanusa, falei, olha, eu acho que vou cancelar esse negócio, nós vamos passar a maior vergonha com isso aí, não vai ninguém, né? Quem que é o louco que vai se arriscar de nesse momento ir lá? E pior, talvez nem para receber, porque assim, o cara vai lá cortar o cabelo, o barbeiro tem que ficar em cima, a mulher vai fazer uma unha, uma maquiagem, a pessoa tem que ficar em cima ali, né? Bem nesse momento em que a gente está se afastando, mas em oração o Espírito Santo falou, continua, vai dar certo. E eu, mesmo com muito medo, né, muito medo daquilo dar errado, o Estevão, há uns dias atrás, fez uma pergunta para mim e me botou em xeque. Não sei, eu acho que a gente estava assistindo o Peregrino e falou alguma coisa sobre coragem lá, e ele veio para mim e falou assim, pai, o que uma pessoa corajosa, ela é corajosa porque ela não sente medo? E eu parei e falei, e agora? Como é que eu explico isso para esse piá, né? Aí eu olhei para ele e falei, filho, na verdade uma pessoa corajosa é a pessoa que faz mesmo sentindo medo. E eu entendi que uma fé para ser viva, nós precisamos ter essa coragem de nos mover e acreditar e não desistir, mesmo estando com medo. E a parada social foi aquilo que vocês viram aí, algo maravilhoso, 300 voluntários, né? Mais de 1000 pessoas passou aqui durante o dia, receberam, tivemos pessoas que saíram daqui empregadas, foi algo maravilhoso, tocou as nossas vidas, sabe? Nos marcou a parada social desse ano, porque tinha tudo para dar errado, e muitas vidas deixariam de ser abençoadas. As vidas que receberam, por exemplo, as pessoas que compraram no nosso bazar, né, foram abençoadas por produtos maravilhosos, com preços baixos, e depois nós usamos aquele dinheiro para abençoar muitas famílias, muitas instituições, né, muitas coisas que nós precisávamos fazer e não tínhamos feito, porque ainda não tinha aquele valor, e todo mundo foi abençoado. Então, querido, você quer ter uma fé viva, uma fé avivada, nunca desista. Acredite naquilo que Deus te fala, acredite naquilo que Deus te pede para fazer, porque se Ele pediu para fazer, irmão, Ele está junto, e Ele vai dar um jeito para que tudo saia de acordo com a vontade dEle. Amém? Quarto ponto, e o mais importante de todos,
Uma fé viva, sempre, 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 mas é sempre mesmo, aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Você não pode chamar a sua fé de uma fé vivificada, uma fé viva, se as tuas obras não apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Todos os nossos projetos, a primeira pergunta que eu me faço sempre é: Jesus vai aparecer nisso? Porque todas as coisas são por Ele, todas as coisas são para Ele. Sabe, nós fomos resgatados, nós fomos salvos para levar o nome dEle adiante. Toda obra que aponta para qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo é uma obra morta, é uma obra que em si mesmo não vale nada, não vai levar a lugar nenhum. E talvez a gente até na boa intenção nem perceba que está fazendo por nós mesmos, mas quando nós esperamos retorno de números, quando nós esperamos reconhecimento, aplausos, nós estamos esperando algo para nós mesmos e não para Jesus Cristo. Porque com Jesus muitas vezes nós nem vamos ver o resultado daquilo, porque a palavra diz que uns semeiam, outros regam, outros colhem, e às vezes vai passar anos e você só vai ver o resultado daquilo que você fez lá na frente, ou nem vai ficar sabendo. Eu tive uma experiência muito legal com uma pessoa, alguém me procurou, falou: olha, esse cara está afundado nas drogas, você precisa ir lá falar com ele. E eu fui, ministrei a vida dele, ele se converteu, foi para o retiro, ficou caminhando conosco, passou uns dias, meu pai, que era dono de bar na época, me liga, fala: olha aí, ó, dá uma olhada nas câmeras aí para você ver quem que está aqui no bar. Fui olhar nas câmeras, estava lá o cara muito louco, roubando garrafa de uísque da prateleira, e estava caído, o miserável. Tinha voltado para a droga, estava perdido de novo no álcool, na bagunça, e eu fiquei muito triste, chorei, né? Chorei pela vida dele, muito, muito, muito. Só que o tempo passou, eu nunca mais tive contato com ele, né? E a gente segue a vida, né, irmão? Porque a nossa vidinha está abençoadinha, né? E a gente acaba deixando de lado as dificuldades dos outros e segue a vida. É a natureza do ser humano. Passou um tempo, nós fomos, como equipe aqui da igreja, fazer um EDD, um Encontro de Discipuladores com Deus, numa outra igreja. E eu estou lá na fila para me alimentar na hora do almoço, e eu vi aquela confusão, um cara vindo: olha aqui, ele aqui, olha o cara aqui, que não sei o que, que não sei o que. Eu falei: meu Deus do céu, o que será que, né? Será que me descobriram aqui depois de tantos anos, vou ser preso hoje? Uma confusão. E aí ele chega e fala: foi esse cara aqui que investiu na minha vida. Ele era um líder de célula daquela igreja e estava lá fazendo o retiro junto também, anos depois. E eu achando que ele estava morto, eu achando que ele estava perdido, mas alguém depois de mim o encontrou e conseguiu consolidar e trazer à vida aquela semente que tinha sido plantada. Então, queridos, por quê? Porque quando se fazemos para Jesus, a semente fica lá. Talvez ela vá demorar um pouquinho mais para nascer, porque nós não podemos ter por referência nem a nossa história, nem a história de outras pessoas, porque Deus tem uma história particular e individual com cada um. E quem vai fazer essa movimentação, quem vai fazer com que tudo isso dê certo, quem vai fazer com que essas obras sejam relevantes na vida das pessoas, é o próprio Senhor Jesus. Então, se o foco, se o alvo não é o Senhor Jesus, essa fé é morta. Romanos 11:36 diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Sabe, se nós entendermos isso, nossas obras vão ser vivas, e elas vão comunicar o amor de Jesus a todas as pessoas. Sabe, mas nós, como cristãos, aqueles que já se converteram, entregaram a sua vida a Jesus, precisam entrar no lugar de ter uma prática diária de avaliação, avaliar as motivações o tempo todo.
para que a sua fé não se perca, porque se você vai para qualquer obra com a motivação errada, com certeza aquilo vai se tornar algo que vai diminuir a sua fé e não acrescentar. Porque se a motivação não for Jesus Cristo, e aqui a gente pode ser pontual e taxativo, nós temos outras motivações, mas elas são agregadas, elas são bônus, elas são coisas que vão acontecer porque é natural que aconteça, mas o primeiro propósito de tudo que fazemos tem que ser sempre, sempre comunicar o amor de Jesus pelas pessoas. Eu, há muitos anos, desenvolvi um hábito, né? A gente, como pastor, às vezes a gente sobe para pregar e está sempre falando do nosso devocional, de como nós lemos a Bíblia, de como nós nos dedicamos ao estudo, mas irmão, não é bem assim. Não é todo dia que a gente está naquela animação total para fazer o devocional. Falar por mim, que os outros são tudo santo, mas tem dia que parece que a capa da Bíblia ela tem 1 tonelada. Você não levanta naquela animação de ir lá para ler 2, 3, 4 capítulos da Bíblia, ouvir louvor, chorar, se ajoelhar, cantar. Não é todo dia. Mas tem algo que eu faço todo dia. Mesmo que eu não consiga fazer o meu devocional pela manhã, como a primeira coisa do dia, nos primeiros minutos que eu acordo, eu avalio a mim mesmo. Eu avalio a motivação pelo qual eu vou entrar naquele dia. Eu avalio a motivação que eu vou ter para fazer as coisas daquele dia. E eu busco ali no Espírito Santo uma forma de que essa motivação seja sempre, sempre, sempre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu creio que é um assunto muito profundo para a gente levar até o fim numa única pregação, A fé é algo muito individual, A fé é algo que Deus trata com cada um, mas se nós não temos fé para fazer obras, se os frutos da nossa fé não demonstram em quem ela está, sem que a gente fale uma palavra, algo está errado. As pessoas precisam olhar para a nossa vida, as pessoas precisam olhar para as nossas obras e para os frutos das nossas obras e perceberem que Jesus faz parte disso. Se algo está diferente disso, não está certo e precisa ser corrigido. Eu tenho uma facilidade enorme em identificar os meus erros e corrigir o percurso. Se tem uma coisa que eu não tenho vergonha de admitir que eu errei, porque eu prefiro admitir que eu errei e corrigir o meu percurso do que chegar no final da minha carreira e descobrir que eu fui para o lugar errado, que eu estava no caminho errado, Não tem coisa pior do que a gente estar orgulhoso de algo que fizemos, e a palavra discorre a respeito disso, Você está orgulhoso das obras que você fez ao longo da sua vida, e de repente nós vamos chegar diante de Jesus e Ele vai dizer: não foi para mim que você fez, foi para você mesmo, eu não te reconheço. Uma fé viva precisa se avaliar o tempo todo, porque vai ser muito frustrante, deve ser muito triste chegar no final da carreira e descobrir que percorreu o caminho errado. Quem já errou o caminho indo para algum lugar? Eu já fiz a façanha de entrar no posto para comer e voltar para o lugar onde eu estava vindo. Pensa numa alegria. Viajando, entramos no posto para comer, e aí quando saímos do posto, estava num lugar totalmente desconhecido, peguei para o lado errado, quando eu vi, eu estava entrando na cidade de novo, falei: ué, aconteceu um milagre, Inverteu aqui a coisa. É muito ruim, irmão. Se na nossa vida de fé for assim, do posto a gente dá até risada, mas se na nossa vida de fé for assim, vai ser muito, muito, muito triste. Amém? Antes de orar para que a gente finalize, eu quero fazer alguns convites hoje.
Talvez algumas pessoas estão aqui e estão falando assim: puxa, eu nem decidi viver pela fé ainda. Porque, querido, você tem uma fé morta ou uma fé viva. Isso cabe a pessoas que já escolheram viver pela fé. Essa correção precisa ser feita na vida daqueles que já escolheram viver pela fé. Mas algumas pessoas nem fizeram isso ainda. E nessa manhã eu queria dar essa oportunidade para que vocês possam fazer essa escolha. Há 16 anos atrás, eu estava perdido no crack, nas drogas, na prostituição. Eu tinha fundado a minha vida, destruído a minha família e não tinha mais saída. O único final que eu enxergava para a minha história era a morte. E alguém com uma fé viva me procurou e falou do amor de Jesus para mim. E esse cara era tão louco que ele falou não só do amor de Jesus para mim, mas ele me falou que eu iria ser curado das drogas. Ele me falou que o meu casamento seria restaurado. E ele me falou que um dia eu seria um homem de valor, um pastor, alguém que pregaria o evangelho, que eu teria uma vida próspera. E eu ousei acreditar naquele maluco, e hoje estou aqui, pregando para vocês. Então o primeiro passo que é necessário ser dado nesta hora, para que a sua fé seja uma fé viva, é escolher andar com Jesus. É escolher ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E esse é o primeiro convite que eu quero fazer nesta manhã. Alguém entre nós que gostaria de receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Dá um tchauzinho assim para mim, ó. Hã? Alguém? Eu sei que é difícil, né? Já passei por isso. Parece que tem um turbilhão dentro da gente, o rosto esquenta, as pernas tremem. Algo fica dizendo: é comigo, é comigo, é comigo. O outro fica dizendo: não é, não é, não é. Pai, em nome de Jesus, quebramos agora todas as correntes, todas as cadeias que prendem, para que essa pessoa possa se manifestar em liberdade, na liberdade que o Senhor conquistou para ela naquela cruz. Damos ordem agora no mundo espiritual, toda amarra se desfaz, em nome de Jesus. Alguém que gostaria de aceitar Jesus hoje? Não perde essa oportunidade, querido. Se você está aqui, aproveita. Amém. Talvez você não precise aceitar Jesus porque você já fez isso um dia. E por algum motivo você se afastou. E esse é o segundo convite que eu quero fazer. Você se perdeu, talvez você ache que Jesus não está muito feliz com você. Talvez você tenha perdido a certeza da tua salvação por qualquer motivo. E o diabo usa qualquer motivo para te fazer pensar isso. Se você está aqui e gostaria de refazer a sua aliança com Cristo, esse convite também é para você. Alguém que gostaria de fazer isso hoje? Alguém que gostaria de... Amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Aleluia. Às vezes a vergonha nos barra. Eu já fiz essa oração tantas vezes, irmão, mas tantas vezes que eu já até perdi as contas. Na outra igreja que eu congregava, meu líder teve que chegar para mim um dia e dizer assim: cara, você não precisa mais ir para frente. Quando você estiver se sentindo assim, você pode falar comigo, que eu ia todo domingo eu estava lá na frente. Porque a gente tem essa sensação de que os nossos pecados nos afastam de Deus, mas Ele está sempre pronto a nos perdoar e nos receber de volta. E eu queria pedir para esses irmãos que ergueram a mão, se você tiver essa liberdade, você poderia vir até aqui, eu gostaria de orar com você. É possível? Amém, queridos, amém. Mais alguém?
Ainda dá tempo. Pode vir. Mesmo que você não ergueu a mão, pode vir. Pode vir. Amém. Além destes, eu gostaria de fazer um convite que eu não fiz pela manhã, mas eu sinto de fazer neste momento. Nós nos impressionamos com a pandemia, né? Do Covid. Mas há uma pandemia que acontece há dezenas de anos, que não nos impressiona mais. Que é a pandemia das drogas, do vício. E pior, quem mais sofre com isso não é o usuário, é a família. A família que está ao redor, a família que está junto na batalha muitas vezes. Pai, mãe, tio, tia, irmão, primo, pessoas que compram aquela guerra para tentar tirar aquela pessoa do vício. Eu queria convidar você que está passando por essa batalha, seja como usuário, seja como família, como codependente, esposa, marido, para vir aqui para frente. Eu quero orar com você também. Se há alguém aqui hoje que passa por essa batalha na família, eu gostaria de orar, porque eu acredito em transferência de unção. E querido, Deus me curou de algo que só Ele podia fazer. Deus me tirou de um lugar de escuridão que só Ele podia fazer. E eu não sou especial. Eu não sou especial. Está à disposição de todas as pessoas, de todas as famílias. Seja com drogas, com álcool, prostituição, qualquer vício, Deus pode curar. Deus pode transformar, Deus pode dar a vitória. Ele é poderoso o suficiente. Amém. Amém. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vocês que estão sentados, intercedam junto, estendam suas mãos. Vamos ganhar em vitória. As pessoas que vieram para renovar a sua aliança com Jesus, eu peço para que vocês ajudem eles nesta oração. Os líderes aí ajudem eles nesta oração, e eu vou orar por estes motivos também. Pai, em nome de Jesus, glorificamos o Teu nome, Senhor, por tão grande livramento que o Senhor tem nos dado nesses dias, Pai. Porque se estamos aqui é porque o Senhor nos guardou. Então nesta manhã nós nos alegramos com aqueles que voltaram à sua casa. Nós nos alegramos com aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, porque temos muitos em casa assistindo pela internet que podem ter feito esta oração também. Nos alegramos, Senhor, porque o Teu reino é maravilhoso e sempre está aberto para que os Teus filhos voltem. E nós o recebemos, Pai, os recebemos de braços abertos e alegres. E nesta manhã também, Senhor, eu quero abençoar cada homem e mulher que veio aqui à frente buscar uma cura, seja para si mesmo, seja para seus familiares. Eu quero abençoar, eu quero pedir, Pai, um milagre na vida deles, Pai, um milagre que eles vieram buscar aqui à frente, que eles possam receber. Pai, que os Teus anjos estejam visitando essa pessoa que está presa no vício neste momento, Pai. Anjos ministradores que vão lembrá-los a quem eles pertencem, que haja um constrangimento, Pai, no coração destes que estão perdidos. Pedimos por arrependimento sincero, por mudança de direção, ó Pai, e da mesma cura que o Senhor operou na minha vida, eu declaro sobre eles nesta manhã, em nome de Jesus, da mesma cura e restauração que o Senhor trouxe ao coração dos meus familiares, eu declaro sobre eles nesta manhã, em nome de Jesus. E juntos, numa só voz, nós dizemos: mais do que vencedores. Nós declaramos que esta guerra será vencida e que Seu nome, Senhor, será glorificado todos
todos os dias no meio destas famílias, que eles vão mostrar ao mundo aquilo que o Senhor fez, e muitos serão alcançados por essas histórias de vitória neste lugar. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que és conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amém. Recebe a sua cura, recebe a cura do seu ente querido. Ele vai fazer, Ele pode fazer, amém.